Nós estamos onde a notícia acontece. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Eu percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim, olhando para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de alta, até expressiva para a soja por lá. Em compensação, milho e trigo tiveram recuo nas cotações. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para saber do Vlamir o que aconteceu com o mercado hoje, como a gente explica esse movimento positivo aí da soja depois de algumas sessões bem ruins, né? O mercado já estava ali perto dos 12 dólares, 12,30 se eu não me engano, era o próximo piso aí a ser testado pelo mercado, e hoje voltou a ganhar fôlego, voltou a subir aí quase 15 pontos e está encerrando aí acima dos 12,50, o primeiro vencimento novembro. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu já te pergunto a motivação dessa alta hoje, Vlamir. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi um conjunto de fatores, né? Teve o fator técnico aí, que a soja já estava muito barata aí perante as demais commodities, as outras vinham em alta, o trigo e o milho estavam avançando e precisavam de uma correção. E hoje o pessoal inverteu, né? Acabou vendendo as posições de trigo e de milho e comprando soja. Mas o mercado da soja ele teve um bom apoio do óleo. O óleo, principalmente o óleo de palma, que teve uma forte alta na Ásia e acabou puxando os demais óleos. E o óleo de soja avançou forte, ajudando a soja a subir em Chicago também, Alex. Então, esses fatores. Óleo em alta no mercado mundial, puxando os formadores de óleo, no caso os grãos que fazem óleo, no caso a soja, e também mercado americano de olho aí nas novas notícias, do pacotão de 1 trilhão, e daí tem outro pacotão do Biden de 3 trilhões de dólares de investimentos em infraestrutura e movimento geral na parte de bioenergia, e está caminhando aí também para aumentar as misturas de biodiesel no diesel. Então, tudo isso acabou ajudando o óleo, e ajudou o óleo e puxou a soja junto, e houve essa correção técnica, porque a soja estava muito barata, né, Alex? Esse é o ponto importante. A soja perto de 12 dólares, ela é muito barata nesse momento, e aí os vendedores de físico do mundo somem e só sobra comprador, então precisa de uma correção para o lado de cima também. E o que a gente estava vendo, né, Vlamir, era os fundos vendendo soja e comprando milho e trigo, principalmente, né? Nos dias anteriores estava nessa política mesmo, vendendo soja e comprando trigo. O trigo avançou bem, né, acima de 7,5 dólares, em função das condições do próprio trigo, né? Tem falta de trigo no mercado global, problema na safra do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia, demanda crescente. Então, o trigo ajudando através dos fundamentos dele mesmo, e o mercado vendendo soja e comprando trigo e comprando parte das posições também em milho. Hoje inverteu um pouco, hoje reverteu essas compras e o pessoal acabou indo todo mundo para comprar soja, né? Agora, é uma alta consistente? Ela tem continuidade aí, na sua opinião, Vlamir?
Olha, Alex, é uma alta momentânea, ela não tem um espaço para seguir em crescimento constante, porque o óleo já está bem valorizado também no mercado global. Ele ainda não está nos picos, ele já está bem valorizado e ele tem um espaço muito curto para apoiar aí, né, a soja nos próximos dias. Ele vai servir de suporte aí para contrabaixas, mas no mercado hoje ele não tem muito fôlego para continuar dando pressão sobre a soja, não existe esse espaço aí da continuidade do óleo disparando e puxando a soja de arrasto, né? Isso eu acredito que não vai acontecer. Bom, de qualquer forma, essa retomada hoje do movimento positivo para a soja, ela devolve aquele patamar anterior de trabalho da soja entre 12,50 e 13 dólares, Vlamir? Ou o intervalo ainda continua mais baixo, mais para baixo? Olha, dá para considerar que ainda a base de negociação, vamos dizer assim, o suporte da soja está no 12 dólares, ele ainda não é consolidado 12,5. Hoje ele veio para o 12,5, mas ninguém garante que ele vai ficar amanhã, ainda ele precisa de argumentos maiores. Então, continuamos aí com o suporte na faixa de 12 dólares e a resistência nos 13. Então, o mercado está no meio do caminho, precisando mais uma injeção de ânimo. Então, o petróleo esteve em alta hoje, se o petróleo der continuidade de alta, ele vai ajudar o óleo, os óleos vegetais, em função da questão da demanda de biodiesel no mundo, né, crescente isso, e aí ele dá um fôlego maior, daí talvez na sequência ele possa voltar a conseguir segurar esse 12,5 como suporte, mas no momento ainda ele só está como meio do caminho, no caso, e ainda a janela hoje é 12 a 13, né? Ô Vlamir, essa história da política de biocombustível lá nos Estados Unidos, ela vai e volta, né? De repente ela aparece no mercado aí trazendo perspectivas novas, mas nunca se concretiza. Tem alguma coisa de nova nessa discussão ou é mais um momento de especulação, hein? Não, na realidade é que também teve o discurso lá da Janet, que apontou aí que tem que permitir que o governo americano possa se endividar mais, Alex. Então, aumentar a dívida do governo americano, que é os novos pacotes aí, de estourar que nem no Brasil seria estourar a meta de gastos, né? Lá seria esticar o grau de endividamento. Então, está sendo colocado no Congresso, a presidente do Congresso lá, ela deu o sinal verde que os Estados Unidos precisam aumentar esse nível de endividamento para dar condições aí de decolar a economia americana. Então, quando ela deu esse pronunciamento, que foi hoje pela manhã, ela deu o sinal que agora começou a dar um passo à frente, aí a questão dos novos investimentos americanos, que dentro dos novos está toda essa parte dos biocombustíveis, da energia renovável, de infraestrutura americana. Então, o volume do dinheiro seriam 4 trilhões de dólares, um pacote de 1 trilhão e outro de 3 trilhões, que viria aí de um endividamento maior americano. O Congresso americano dando os primeiros sinais que pode andar isso aí, o mercado se animou, né, Alex? Então, isso também animou até o petróleo, né? Dá para ver que o petróleo também foi para cima, né? Muito bem. Mas também foi aquela euforia momentânea, nada que possa agregar muito mais valor, pelo menos nesse primeiro momento, né, Vlamir? Não, ele é só um motivo aí do dia, né? Porque como estava vazio de notícias positivas, o mercado só vinha tendo notícias na linha de colheita americana andando bem, acima da média, plantio no Brasil agora decolando rapidamente. Então, tudo isso servia de apelos negativos e faltavam notícias positivas. E hoje isso acabou sendo argumento positivo, né? Mas não tem nada de novidade bombástica, não. Por isso que eu acredito que não tem um espaço para seguir numa escalada altista, não. É um momento da recuperação, porque a soja estava barata e ela acabou recuperando um pouquinho o fôlego, perto de 12,5, né? Boa. Vlamir, aqui no Brasil, o que aconteceu? Eu te pergunto porque, teoricamente, a gente teve dois fatores positivos, alta do dólar e alta em Chicago, né? Deveria ser um momento interessante para as vendas. Foi?
Esse seria o normal, né, Alex? A grande questão é que sem China no mercado e sem pressão de compra nos portos, os poucos compradores que apareceram nos portos brasileiros acabaram tirando o prêmio, né? Diminuíram os valores dos prêmios e as cotações da soja acabaram ficando muito parecidas com ontem, né? No caso dos portos aí variando de 1,69 a 1,71, a soja curta aí de entrega a outubro, né? 1,72 talvez, um pouquinho mais aí para a soja de novembro. E safra nova aí de 1,59 a faixa de 1,62 no máximo, aí a posição mais adiante, aí lá na posição julho, né, 1,62. Então não teve grandes novidades. Então cresceu o dólar, cresceu o Chicago, mas acabaram recuando o prêmio e ficou tudo meio, vamos dizer assim, na neutralidade dos valores e quase sem indicar negócios novos. Essa ausência da China se deve principalmente ao feriado, certo, Vlamir? Mas qual que é a sua expectativa com a volta do feriado aí? Olha, eu acho que a China volta do feriado, ela volta com fome de soja, né? Porque ela está fora aí desde segunda-feira da semana passada, que foi a última vez que ela comprou soja americana. 300 e poucas mil toneladas, né? Exatamente, 334 mil toneladas, e agora ela vai precisar começar a reposição de compra aí, né? Então tem que voltar os negócios. E como a soja está barata, 12,5 aí, eu acho que agora está na hora de eles voltarem a comprar, né? Porque agora tem oferta maior nos Estados Unidos, os portos americanos começaram a melhorar o ritmo de embarque. É bem provável que a China acabe migrando aí para o mercado americano agora em diante. E aí isso ajuda também o mercado a tentar talvez consolidar o 12,5 de base para 13, 13,5 de limite, de alta. Mas, em princípio, vamos esperar aí para as compras chinesas. Elas vêm na sexta-feira, talvez eu acho que já entrem comprando, né? Depois do feriadão. Muita gente aposta que volta na semana que vem para comprar. Seria uma semana meio neutra. Essa semana quase não teve nenhum negócio comentado aí do USDA, né? O USDA só comentou negócio de milho para o México, mas nada de outros negócios. Uma semana muito vazia no mercado americano. Então, hoje, essa pressão do óleo e a nível global ele trouxe um alento antes da China, né? Então vamos ver se a China aparece e ajuda a dar um fôlegozinho maior aí esse mercado. Mas a China precisa comprar e deve entrar comprando aí nos próximos dias. Pois é, mas daí eu fico pensando como está pensando o chinês nesse momento, né, Vlamir? Está vendo que o estoque americano é maior, da última safra é maior do que se imaginava, 2 milhões de toneladas a mais, está vendo que a colheita está evoluindo melhor do que se imaginou, do que se projetou também. Será que ela vem agressiva aí nas compras a ponto de fazer o mercado mudar de patamar de preços? Olha, Alex, não mudar de patamar, né? Não se fazer saltar as cotações lá para cima, acho que não, porque eles também sabem, né, que tem disponibilidade de grãos no mundo, não estão preocupados com o abastecimento. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, e os chineses vão levar isso, Alex. A safra americana está sendo colhida rapidamente, vai ser colhida a maior parte agora em outubro, e os chineses terão que comprar agora, porque depois, em novembro, começam as nevascas. E aí, quando o produtor colhe lá no meio oeste americano e começa a nevar, os silos ficam lacrados, daí não tem transporte, os canais, os rios começam a congelar também, então, quando chega final de novembro em diante, já o volume de transporte cai muito, né? Então, eles teriam que comprar antes de acontecer o inverno, né? Então, é normal movimentar mais agora, nesse mês de outubro, até pelo menos a metade de novembro, e depois acomoda um pouco, né? Que daí quando congela tudo lá nos Estados Unidos, automaticamente o transporte da soja ele fica muito limitado, né, Alex? Então, o chinês sabe disso, né? E aqui no Brasil a safra já foi quase toda embora, então não tem muito para ser negociado. E a nossa nova safra é lá em fevereiro, né? Então, até lá, nós vamos ter pouco para ofertar para o mercado. E esse estoque que você citou aí, o estoque um pouco maior que a expectativa, mas é que era uma expectativa de um estoque muito baixo, né, Alex? Porque o estoque normal americano, para a situação de uma safra perto de 120 milhões de toneladas, seria ter algo perto de 15 milhões de toneladas, que foi muito parecido ao ano passado. Ano passado eles estavam com 14,3 milhões, e esse ano o mercado esperava menos de 5, e veio 7. Então, mesmo assim, ele está com metade do estoque do ano passado, e está com metade do estoque que eu acho que seria o normal de um país que produz 120 milhões de toneladas ter de estoque, né? Então, ele está a metade do estoque
vamos dizer assim, do estoque técnico, né, Alex? Então não é um estoque muito grande, não, de passagem. E agora a colheita está fluindo dentro de uma expectativa de manter a produção. Então não tem nada de novo aí, de volumes maiores aí para ser ofertado para o mercado à frente. Mas tem o inverno que vai chegar lá no meio oeste americano e os chineses sabem disso, né? Por isso que eu acho que eles têm que vir para comprar, porque eles não podem deixar para comprar no final do mês e se antecipa essas frentes, essas massas polares aí em novembro e começa a nevar antes por lá. E aí os chineses ficam de calça curta lá, né, Alex? Porque eles dependem da soja americana e da brasileira, né? Não adianta eles só pensar na nossa, né? E Brasil, nesse momento, não tem tanta soja para oferecer, né? Não, nós já exportamos aí mais de 83 milhões de toneladas do grão, farelo, óleo, tudo combinado, 96, quase 97, das 136 e pouco colhidas, sendo que nós temos uma demanda interna, então hoje nós teríamos aí 4, 5, 6 milhões de toneladas no máximo que poderiam ser negociadas, além do que já tem aí de negociação para novas exportações. Isso para quem demanda 120 milhões de toneladas na China, é 10 milhões por mês que eles consomem, isso não é nada já. Então eles têm que entrar no mercado americano para comprar, para se abastecer, para não ter problemas aí à frente, aí para chegar na boca da nossa colheita eles estarem sem estoques, né? E daí isso aí ele faria com que o prêmio no Brasil ficasse muito forte para eles. Então para eles não... E hoje para eles comprar lá nos Estados Unidos a soja está barata, né, Alex? Então está muito abaixo aí do que andaram comprando nos meses anteriores, quando andou perto de 16, hoje 12,5, é uma soja barata. Mesmo pagando um prêmio aí de 150, 200 que possa pagar, ela vai ser uma soja aí de $14 o bucho, que é uma soja que dá margem de lucro no esmagamento chinês, né? Porque para eles, até $14,5 entre soja e prêmio, entre Chicago e prêmio, dá uma margem de esmagamento boa. Então, tá tranquilo para eles comprar. É uma hora que dá para comprar e dá para garantir esmagamento com lucro. E essa alta do óleo no mercado global ainda acaba esticando melhor a margem de esmagamento chinesa aí. Por isso que eles têm que comprar, né? É, boa, Vlamir. Muito bem. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai conversar mais vezes, trazendo mais informações, principalmente para quem está olhando esse mercado, está esperando, na expectativa de cotações diferentes aí nos próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto a perspectiva é de um mercado aguardando a China voltar para as compras e ver qual é o real apetite dela. Afinal de contas, aparentemente a oferta está dada, né, Vlamir? Exatamente. Hoje é a China que vai comandar o movimento aí na volta deles do feriadão. E tem toda essa questão do consumo de energia na China, que pode ainda que algumas indústrias tenham que ficar paradas, Alex, e acaba limitando um pouquinho essa agressividade das compras. Por isso que a gente está alertando hoje, temos aí 2 fatores importantes que pesam negativamente sobre a soja, que é a colheita muito rápida nos Estados Unidos, já com 34% da safra colhida, vai avançando rapidamente agora, porque tem 86% da maturação final, aí as lavouras que ainda estão no campo. E aqui no Brasil nós já estamos aí na casa dos 10% plantados, e estados importantes aí, como Mato Grosso já passou de 10%, Paraná 25%, e nós estamos plantando agora nesse momento, Alex, aí, hoje nós estamos plantando quase 4 milhões de hectares por dia aqui no Brasil, todo mundo correndo com o plantio. Só para dar uma ideia, hoje nós plantamos num dia o que é a safra do Paraguai inteira. O Paraguai planta 4 milhões de hectares. Nós estamos plantando por dia, nesse momento, esse volume de área. E esses 2 fatores, safra americana e brasileira, eles pesam aí para limitar a pressão positiva lá, porque dá tranquilidade do lado do comprador, né, Alex? Então, quem está do lado do comprador sabe, os grandes produtores estão colhendo ou estão plantando e está tudo bem. É isso que importa para eles, aí para eles administrarem o jogo do mercado, né? No momento, o óleo está ajudando e está dando fôlego e provavelmente vai continuar nos próximos dias. Esse é o ponto de apoio positivo, né? Boa, Vlamir. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez. Volte sempre. E é isso aí, Alex. Um abraço a todos. Bom continuidade de semana. Ainda temos um bom pedaço da semana pela frente. E abraço. Até mais. Valeu. Até. Tá aí, lembrando que Vlamir Brandalize segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tudo para que você continue sempre bem informado. Bom, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago
De olho na tela, você acompanha comigo a movimentação. Como eu disse, um dia positivo para a soja, alta para novembro foi de quase 15 pontos, 12 dólares e meio. Janeiro, 12 dólares e 61 centes por bushel, também com alta de 14 pontos mais 75. O março, 12 dólares e 69 centes por bushel, 14,25 de alta. E o maio, 12 dólares e 79 centes por bushel, 14 pontos de elevação. São os números da soja. O milho na contramão acabou encerrando no vermelho. De olho na tela, você vê dezembro a 5 dólares e 37 centes por bushel, perdeu 3 pontos mais 25. O março, 5 dólares e 46 centes por bushel, perdeu 3 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 50 centes por bushel, queda de 4 pontos. E o julho, 5 dólares e 51 centes por bushel, queda de 4 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrando com queda forte, inclusive. Dezembro perdeu quase 12 pontos, fechou a 7 dólares e 44 centes por bushel. O março, 7 dólares e 57 centes por bushel, perdendo 11 pontos. Maio, 7 dólares e 60, recuo de 11 pontos mais 25. E o julho, 7 dólares e 41 centes por bushel, 8 pontos mais 25, no vermelho também. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.